Eu vou passar a apresentar o mediador que temos para este ano, para esta mesa redonda, que é subejamente conhecido por todos. É o Dr. Nicolau Santos, da agência Lusa, que nos veio ajudar nesta faceta deste ano. É jornalista e presidente do Conselho de Administração da Lusa, Agência de Notícias de Portugal, desde 21 de março de 2018. É membro da direção do Expresso até de 98 a 2017. Iniciou a carreira de jornalista no Jornal Notícias, foi diretor do Público, Semanário Económico e Diário Económico, colaborou ainda com a RTP, TSF e o Jornal Independente. Autor de 6 obras publicadas, 105 de poesia, e foi também condecorado pela Ordem do Infante Dom Henrique pelo Presidente da República, Jorge Sampaio. Vou passar a palavra a ele para tomar conta da mesa redonda e levar-nos até um bocadinho a fazer um resumo e a falarmos um bocadinho sobre tudo o que foi falado hoje durante o dia todo e tentar debater esse assunto em mais... Prefere este, doutor? Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, e obviamente, saudar estas 12ª jornadas e dar os parabéns à organização porque, face à grande adesão, elas estão, obviamente, a ser um enorme sucesso. Nós vamos, enfim, antes de chegarmos à mesa redonda que terminará estas jornadas, vamos ver um vídeo que introduz precisamente o tema que se chama Produção Animal Sustentáveis Somos Nós. As vacas são o novo inimigo da humanidade. Generalizou-se a ideia de que, para salvar o planeta, temos de deixar de comer carne. Em Portugal, a mensagem atingiu proporções nunca antes vistas, depois do reitor da Universidade de Coimbra anunciar a interdição de carne de vaca nas cantinas da instituição. No entanto, a discussão não é recente. Há anos que cientistas, ambientalistas e vegetarianos alertam para o peso da produção de carne nas alterações climáticas. É inquestionável que a pecuária tem um impacto ambiental considerável. Mas outros setores de atividade, tais como a indústria, os transportes e a produção de energia através de fontes não renováveis, têm um impacto ambiental muito superior ao da produção pecuária. O consumo mundial de carne mais do que quadriplicou nos últimos 60 anos. Nas próximas 3 décadas, deverá subir mais 40% para 465 milhões de toneladas ano. Atualmente, a produção de bovinos emite à escala mundial 5.024 milhões de toneladas ano de gases de efeito estufa para a atmosfera, que no caso da União Europeia representa menos de 9% das emissões totais. No sistema extensivo, equilibrado da produção bovina dominante em Portugal, o sequestro de carbono, decorrente das pastagens, ultrapassa largamente o emitido. O trabalho involuntário dos ruminantes na prevenção dos incêndios florestais é enorme. Os gases emitidos no ciclo de produção de bovinos é muito inferior aos emitidos por um incêndio. Além disso, a simbiose montado-pasto-ruminantes é perfeita para garantir a biodiversidade do ecossistema. Mas conseguimos alimentar todo o planeta com este sistema sustentável? Em Portugal, produzimos apenas 57% da carne bovina que consumimos. Devemos aumentar a produção de bovinos em extensivo ou continuar a importar carne oriunda de sistemas não sustentáveis e acrescer todos os impactos decorrentes do seu transporte?
A carne de vaca é saudável para o ser humano? Quais são as alternativas do futuro? Estas e outras questões em debate nas 12ª Jornadas do Hospital Veterinário Muralha de Évora. Muito bem, para este debate eu começo por chamar Cláudia Cordovil, que é professora no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, doutorada em Engenharia Agronómica e com pós-graduação pelas Universidades de Wageningen e de Ghent. Segunda cadeira, se não se importasse. Depois, o engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, que é presidente da CAP, logo a seguir, por favor. Depois o professor Dr. Joanás de Mel, que é licenciado e doutorado em Engenharia do Ambiente, professor na Universidade Nova de Lisboa e investigador na área de sustentabilidade, ecodesign. Não, essa é a minha cadeira. Peço desculpa. Para seguir. Essa aí. Depois é a doutora Teresa Herédia, que é a CEO da Nutrialma, enfim, obviamente, como o nome diz, tem a ver com questões ligadas à nutrição. E, finalmente, o professor, ali, ao lado, e depois o professor Dr. Daniel Murta, que é, neste momento, CEO da Entogreen, é médico veterinário, licenciado pela Faculdade de Medicina Veterinária e fundou em 2014 esta empresa que é dedicada à produção da mosca soldado negro para a alimentação animal. Ok. Muito bem, eu vou começar, enfim, tendo em atenção que o tema é precisamente produção animal sustentáveis somos nós, por alguma razão este foi o tema escolhido com um ponto de exclamação e tudo, e depois de termos visto precisamente este pequeno filme, este pequeno vídeo, eu vou começar por perguntar ao Sr. Presidente da CAP se efetivamente existe neste momento uma percepção na opinião pública que a produção na área pecuária tem um impacto negativo em termos ambientais e isso é um problema para o setor. Tem de carregar um bocadinho, deixar o... Exato, ok, já está. Acho que sim. Já está. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Começo, obviamente, por agradecer o convite que me foi feito para vir participar nesta mesa redonda. Espero estar à altura de contribuir com alguma coisa útil, especialmente ao Dr. Nuno Pratos, e felicitar também a organização, que parece ser um sucesso logo antecipado. Ora bem, eu ultimamente tenho sido confrontado com o seguinte: formei-me em agronomia, tentei aprender qualquer coisa que contribuísse para a produção de alimentos, para a produção vegetal, para a produção florestal, e sou deparado agora, em final de carreira, com uma situação que é a seguinte: eu estudei para produzir, não estudei para comunicar. E o setor agrícola no seu todo, hoje em dia, está confrontado com uma imagem que lhe está a ser associada muito negativa. E estamos com dificuldade em comunicar porque não sabemos tecnicamente lidar com esta nova realidade. Eu creio que o tempo vem agora dando alguma razão aos argumentos que vamos utilizando, mas precisamos de apurar uma forma de comunicar. Porque, em primeiro lugar, esta semana ainda, numa outra reunião em que participei, havia alguém que dizia que a CAP devia deixar de ser a Confederação dos Agricultores de Portugal para passar a ser a Confederação dos Produtores de Alimentos de Portugal. As pessoas estão sequiosas de retirar a palavra agricultura, tão denegrida está neste momento face à comunicação global de uma sociedade mais urbana, de uma sociedade que não sei porquê,
insiste em não se aproximar do mundo rural, insiste em não querer dialogar com o mundo rural. Para terem um exemplo concreto, ontem numa sessão da Comissão Parlamentar, isto está com altos e baixos, numa reunião com a Comissão Parlamentar de Agricultura, quando uma organização do mundo rural foi chamada para intervir na Comissão para defender, nomeadamente, a atividade cinegética, para discutir um determinado diploma que vai estar em discussão na Comissão dentro de dias, os deputados que colocaram em discussão esse diploma saíram da sala. Não vale a pena dizer quem são, ou por outra, eu posso dizer quem são os deputados do PAN, que quando viram que iam ser confrontados com os seus pseudo-argumentos, em vez de estarem disponíveis para discutir, saíram da sala. Porquê? Porque se refugiam nesta mensagem só com um lado, só com uma visão. E este está a ser um problema difícil de lidar com ele. Porque o sustentável somos nós, tem que ser válido para todas as atividades. Hoje em dia, com o planeta a atingir o estado em que está, com a população mundial a atingir os níveis que tem, com tendência para crescer, com as limitações que são conhecidas, com as alterações climáticas que nos assolam. Se houver alguma atividade que não tem sustentabilidade, seja ela económica, seja ela qual for, essa atividade tem obviamente que ser substituída assim que possível, porque eu acredito que não há uma varinha mágica que diga esta atividade de um dia para o outro tem que acabar. Aliás, basta ver as decisões que estão a ser tomadas, nomeadamente para as centrais de carvão. E por isso, de facto, nós precisamos de comunicar melhor, encontrar os argumentos certos, mas é preciso que a sociedade do outro lado se predisponha a ouvir e a raciocinar em voz alta com o nosso setor. Mesmo assim, bom. Eu queria perguntar a Joana Aires de Mel se neste momento, e face inclusive àquilo que vimos no filme, se é injusta esta ideia de que o setor pecuário é, enfim, altamente gravoso em termos ambientais, tem um impacto ambiental claramente negativo e que, portanto, tem de fazer alguma coisa para sair dessa percepção pública em que se encontra neste momento. Tem de carregar um bocadinho. Isto não está fácil hoje. A comunicação não está fácil. Não é só na agricultura. Há uma coisa em que o filme que foi aqui apresentado é muito claro. Todos os setores são poluentes. E o setor pecuário, obviamente, não é exceção. E, portanto... Só que eu acho que há uma diferença. É que até agora, há relativamente pouco tempo, eu acho que não havia a percepção de que o setor, a agricultura em geral, podia ser um setor poluente. Pelo contrário, até se tinha a ideia que era um setor que defendia o ambiente. Bom, há um aspecto que eu acho que é interessante, que eu partilho a preocupação aqui do Presidente da CAP, que é o afastamento entre o mundo urbano e o mundo rural. Eu diria que isso é uma preocupação comum dos agricultores e dos ambientalistas e das pessoas que estudam o ambiente. Isto é uma realidade. Há menos conhecimento, apesar de haver tanta informação na internet, temos acesso, enfim, à distância de um clique, a imensa informação, mas temos pouco conhecimento da realidade do mundo rural. E isto é igualmente verdade no que toca, enfim, aos vários modos de produção agrícola, pecuária, silvícola, e também é verdade em relação àquilo que é a natureza e àquilo que a natureza nos oferece como bens gratuitos essenciais. E, portanto, temos aqui um problema de fundo que é falta de conhecimento, de facto, da generalidade das pessoas em relação à realidade do terreno. Não tenho dúvida que todos os setores produtivos são poluentes e também não tenho dúvida que esta pressão ambiental criada pelo conjunto dos setores decorre, em primeira instância, do nosso estilo de vida. Ou seja, a responsabilidade não é apenas de cada setor, que evidentemente deve procurar os modos de produção menos agressivos para o ambiente, mais sustentáveis, mas é também uma responsabilidade de todos nós, enquanto consumidores, temos a noção, cada vez que vamos ao supermercado, estamos a consumir recursos naturais e estamos a criar pressões ambientais.
E, portanto, isto não é apenas uma responsabilidade dos produtores pecuários ou industriais ou dos outros setores todos, é uma responsabilidade de todos e cada um de nós. Isto é uma noção politicamente incorreta. É muito mais fácil dizer que há alguém que é culpado. Na verdade, somos todos responsáveis para bem e para mal. Somos todos responsáveis pelo problema e, portanto, todos também somos responsáveis por encontrar soluções. Especificamente em relação ao setor pecuário, enfim, a visão que foi apresentada aqui é um pouco para o lado do cor-de-rosa, mas acho que é importante nós sermos claros em relação ao que é que são os reais problemas e os reais benefícios que o setor tem. Há um aspecto que é claramente positivo, que tem a ver com a ocupação do território. Se não fizermos isso, vamos fazer o quê? Há um aspecto que tem que ser muito claro. O método de produção, na pecuária como na indústria, é extremamente importante no impacto ambiental resultante. Uma produção extensiva e que tem preocupações com a ocupação do território, com o mosaico da ocupação do território, normalmente, enfim, depende de muitos fatores, mas tipicamente tem menos impacto ambiental do que uma produção mais intensiva, desde logo toda a questão da gestão dos resíduos. Podemos dizer que, do ponto de vista de nosso estilo de vida, eu sou um omnívoro. Eu gosto de carne, gosto de comer carne, mas nos últimos anos tenho vindo a comer cada vez menos carne, quer por motivos de saúde, por motivos de dieta, quer porque nós, na nossa sociedade, comemos mais carne do que necessitamos para uma dieta equilibrada, quer também por motivos ambientais. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é dizer acabe-se ou extinga-se. E, portanto, nestas coisas, enfim, como sou cientista, eu gosto de basear qualquer posição concreta em informação científica. E, portanto, podemos dizer que há, de facto, podemos dizer na nossa sociedade, um excesso de consumo de carne, mas também podemos dizer que o impacto real que isso tem depende imenso do método de produção. E, portanto, o método de produção não tem apenas a ver com o ser extensivo ou intensivo, tem a ver com a ocupação real do território, é extremamente importante. Há um aspecto que eu queria mencionar, que foi aqui referido, tem a ver com a questão do carbono e também com a intervenção anterior do engenheiro David Gouveia. Ele referiu que na nova PAC, 40% da PAC será condicionada a condicionantes ambientais, enfim, a critérios ambientais. Temos aqui uma abundância de informação ou de indicadores em relação à produção. Não temos nenhum indicador da componente ambiental. Pelo menos não foi aqui apresentado, e eles são efetivamente muito escassos. Há imensas práticas de utilização do território que são efetivamente agressivas para o ambiente, umas mais que outras, e há muito pouca informação sobre a real influência das chamadas medidas agroambientais ou as medidas agroflorestais. E temos muito pouca informação sobre o real impacto que isso tem em termos ambientais. E esta perspectiva de dizer, bom, vamos dar ajudas numa base anual, isso é interessante porque cria uma capacidade imediata para melhorar certas práticas, mas tem um aspecto que é bastante preocupante se não houver uma boa monitorização e uma boa avaliação dos resultados, que é em termos ambientais, os resultados fundamentais notam-se ao fim, não é de anos, é de décadas. Quando estamos a falar de emissão versus captura de carbono, um prado, dependendo do tipo de prado e da maneira como é gerido, pode ter um efeito positivo ou negativo na armazenagem de carbono. Em regra, a agricultura tem um efeito nulo em termos da armazenagem de carbono. Para um prado ter um efeito interessante, portanto, em termos de criar um novo estoque de carbono, ele tem que estar a acumular matéria orgânica no solo. E a maior parte dos prados não faz isso. Tem que ser conduzido de uma maneira muito específica para o fazer. Muito bem, a única coisa que armazena carbono de forma garantida é se eu tiver uma mata a crescer que depois não vai ser cortada. Portanto, não é qualquer uma mata de produção tem um efeito em termos do ciclo de carbono zero. Muito bem, deixe-me perguntar à Cláudia Cordovil. Resumindo, é mais complexo do que parece à primeira vista. Muito e a bem. sua questão original não tem uma resposta de sim ou não. Depende muito do como.
Exato. Eu gostava de perguntar a Cláudia Cordovil, enfim, exatamente olhando para enfim, para os dois vídeos que vimos, se há uma percepção crescente dos impactos negativos que a produção pecuária possa ter do ponto de vista ambiental e se há uma mudança, uma alteração de comportamento dos produtores, portanto, deste setor. Muito obrigada pela sua pergunta. Deixe-me ligar a sua pergunta àquilo que o João Jonas de Melo acabou de dizer. E a minha percepção é a seguinte: eu creio que, em geral, há uma grande desinformação. E, portanto, havendo uma grande desinformação, embora haja uma quantidade enorme de informação, quase nada está muito correto. As coisas são muito vagas, são muito pouco fundamentadas e, portanto, é difícil. Aquilo que eu creio é que o produtor de animais tem necessariamente que se adaptar às novas exigências do mercado, porque na verdade o mercado e o consumidor está a pedir, por exemplo, carne, porque é daquilo que estamos a falar aqui hoje, está a pedir que a carne seja produzida de forma sustentável, que seja produzida biologicamente ou pelo menos de forma sustentável. E isso é uma realidade e eu creio que os produtores estão necessariamente a ter que se adaptar a essa nova realidade. Mas a produção sustentável pode deixar de lado a produção intensiva? Não necessariamente, porque o intensivo não é necessariamente insustentável, porque há até o termo de intensificação sustentável. Portanto, o intensivo pode de alguma forma ser sustentável, tem que ser feito em conformidade, mas efetivamente um regime extensivo é sempre mais facilmente sustentável do que o regime intensivo. Isso é evidente. E, portanto, o que eu vejo é que, em termos de consumidor, e eu não sou uma especialista em consumidor, mas há uma maior procura pelos produtos criados extensivos, por várias raças, sem querer fazer publicidade, pela raça alentejana, pela raça martelenga, por este tipo de carnes que aparecem nos supermercados. Creio que há um crescer de procura deste tipo de carne. Aqui no seu currículo diz que também se dedica a estudar o azoto. É verdade, é uma das coisas que eu tenho estudado mais intensamente. E qual é a ligação disso exatamente com a produção pecuária? A ligação disso com a produção pecuária e com a agricultura é muito simples, porque o azoto afeta tudo. Portanto, tem a ver com todo o tipo de atividades. Enquanto que, por exemplo, a questão do carbono tem um efeito direto na qualidade do ar, a questão do azoto afeta todos os comportamentos ambientais. Toda a gente aqui certamente sabe que 78% do ar que nós estamos aqui a respirar nesta sala e da atmosfera é azoto, na forma de N2. E, portanto, é completamente impossível haver vida na Terra se não houver azoto. No entanto, o que acontece é que a utilização excessiva do azoto tem levado ao longo das últimas décadas a que haja uma contaminação das águas, da qualidade do ar, a redução da biodiversidade, a emissão de gases com efeito de estufa e até um declínio da qualidade do solo. Portanto, a utilização do azoto está diretamente ligada com a produção agrícola através da utilização dos fertilizantes azotados, mas também está diretamente ligada com a produção animal, porque os animais têm necessariamente que ter proteína na sua dieta. E, portanto, está diretamente, o azoto faz parte da proteína e, por isso, há necessariamente uma gestão da proteína que se dá aos animais e há uma eficiência de utilização dessa proteína pelo animal. E, portanto, tudo aquilo que não é aproveitado pelo organismo sai do animal e sai do circuito. Portanto, tem uma importância enorme. E este tema é um tema emergente, espero que seja emergente cá em Portugal rapidamente, porque já é um tema importante nas instituições internacionais. Muito bem. Teresa Diradi, ia-lhe perguntar em termos de, enfim, obviamente, de dieta, se começa... tem de se carregar durante algum tempo. Se em termos de dieta alimentar se começa a verificar realmente uma mudança gradual do comportamento dos consumidores e essa ligação em relação à produção pecuária. Há pouco, enfim, a doutora Joana Eufrase, a engenheira Joana Eufrase, dizia que o consumidor quer sentir-se bem com o que está a consumir. Eu suponho que isso de se sentir bem passa não só pela certificação, pela qualidade, pelo bem-estar dos animais, mas eventualmente também por outro tipo de produtos que hoje em dia se consomem. Sim. Então, boa tarde a todos.
e quero agradecer à organização pelo convite e dar os parabéns. De facto, a minha área é nutrição, mas estando hoje aqui à tarde, ouvi aqui muitas coisas que também nos tocam a nós, que estamos em comum, não é? Acho que estamos todos aqui numa batalha, porque estamos agora numa época em que temos os meios de comunicação e que eu acho que está uma grande confusão. Acho que as pessoas estão confusas em todos os aspectos e eu acho que em todas as áreas estamos a ter o mesmo problema de como é que nós conseguimos transmitir a informação de forma correta, desmistificar os mitos e mostrar que trabalhamos com base científica e credível. Pronto, eu trabalho com uma equipa e nós começamos há uns anos exatamente na chamada da área da inovação alimentar, não para criar nada de novo, mas porque percebemos que o consumidor estava muito confuso. E, inclusivamente, a semana passada estive num seminário organizado pela Ordem, no Instituto Ricardo Jorge, e que a grande preocupação, e estavam várias entidades, desde a FIPA, a Organização Mundial de Saúde, enfim, e a nossa preocupação é, de facto, trabalharmos todos em conjunto e conseguirmos transmitir de forma transversal a questão da literacia alimentar, porque, de facto, o povo está deseducado e está de forma deseducado que chegam-nos a nós questões que muitas vezes temos que até ir pesquisar e dizer espera um bocadinho que a gente vai ver, porque até desconhecíamos, não é? E quem é que acha que deve fazer esse tipo de comunicação? São associações ou confederações como a CAP, associações de agricultores, os próprios agricultores, as empresas agrícolas? É um papel de todos? Eu acho que é um papel de todos. Eu acho que, dependendo daquilo que é abordado, acho que temos que perceber quais são os profissionais que têm que trabalhar em equipa, porque, de facto, aquilo que nós temos nos apercebido, nós estamos na área da clínica e estamos na área da restauração, e é verdade, nós vemos o consumo e continua o consumo da carne superior ao do peixe e dos vegetais, do vegetariano, não é? E, aliás, vimos ali num dos quadros está a haver uma recuperação. Ligeiramente, mas a verdade é que o resultado ainda é o consumo da carne que está evidente. E, portanto, nós temos uma preocupação, tanto a nível clínico como a nível da restauração. Nós temos agora criado projetos muito baseados na literacia, na educação alimentar, com evidência científica, mas com inovação. Porque este consumidor, o que ele gosta é de inovação. E eu acho que nós temos que ter arte, temos que fazer arte, temos que ser criativos, mas ao mesmo tempo levá-los a bom porto àquilo que nós pretendemos, que é aquilo que nós estudamos e que nós somos a favor de tudo, nós não somos a favor de uma coisa ou de outra. Agora, existem regras, existem quantidades, nós nos baseamos em 4 leis, que é a quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação. Depois sabemos que há planos que são individuais, nós sabemos que há planos que exageram na proteína, há outros que são deficitários em proteína de origem animal, desculpe que era isto que eu estava a dizer, e nós aquilo que pretendemos é desmistificar e, de facto, começar a trabalhar de uma forma mais inteligente. Ainda dentro dessa questão da comunicação, como é que entende uma medida, como foi aquela anunciada pelo reitor da Universidade de Coimbra, de que iria ser, enfim, iria colocar termo ao consumo de carne, ou foi colocado termo ao consumo de carne bovina nas cantinas da Universidade de Coimbra? Nem sei se reagi, porque acho que uma entidade destas, não é? E uma sumidade destas dizer o que disse, o que é que nós podemos dizer, não é? Não sei. Enfim, de qualquer forma, eu acho que aquilo também, de repente, com o tempo, rapidamente foi corrigido, não é? Quer dizer, não é possível. Nós sabemos que o consumo de carne, por que não? Nós sabemos é que existe uma quantidade que devemos ingerir, não é? Nós devemos ingerir 500 gramas de carne por semana, sendo que das 500 gramas de carne, 200 gramas de carne vermelha, não é?
e sabemos que tem nutrientes importantíssimos. O problema não é a questão do consumo de carne, a questão é as pessoas, é o estilo de vida das pessoas, é tudo aquilo que se disse. O estilo de vida das pessoas, as pessoas comem mais do que devem, estão sedentárias, e depois há uma coisa que, é assim, nós somos maus gestores. E nós agora estamos a tentar ensinar as pessoas a serem bons gestores, é aquilo que eu digo às pessoas. E de facto, eu acho é que, quer dizer, as pessoas estão muito 8 ou 80, não é? Perderam o meio termo. Eu acho que uma coisa é fazer um plano de forma individual e outra coisa é fazer um programa a nível nacional ou mesmo numa entidade, não é? Nós, como disse, trabalhamos em grandes empresas e em grandes projetos e, de facto, e fazemos métricas. E temos tido todos os anos resultados muito interessantes através, cá está, de sistemas inovadores e que de facto têm dado resultado. E portanto estamos a desmistificar todas estas questões. Muito bem. Daniel Murta, suponho que nos vai trazer aqui uma nova perspectiva, que está uma tendência que começa a aparecer na União Europeia e no norte da Europa com particular acuidade, mas também já chegou aqui através da empresa que fundou. Quero-nos falar, portanto, dessa utilização de insetos para a alimentação. Muito obrigado pela sua pergunta, mas primeiro gostaria de cumprimentar toda a assistência e agradecer em particular à organização por mais uma oportunidade que dá a este setor nascente, mas que faz parte do setor pecuário. E primeiro uma declaração de conflito de interesses. Antes de ser produtor de insetos, e que eu saiba talvez o primeiro em Portugal, eu sou um apaixonado pelo mundo rural, sou produtor de ovinos e bovinos em muito pequena escala, muito menos do que aquilo que eu gostaria, mas acima de tudo a minha paixão está na terra. E eu vindo falar, as pessoas que falaram antes, em sustentabilidade ambiental, eu tenho uma percepção pessoal. A sustentabilidade não pode ser só ambiental, tem que ser social e económica. E tem que haver uma decisão. O que é que nós queremos do nosso mundo rural? É porque se nós cortamos as pernas à produção pecuária, em extensivo, ao mundo que nós temos fora de Lisboa e do Porto, nós estamos a obrigar as pessoas a deslocarem para as cidades. E isso também tem um impacto. E se nós olharmos para uma perspectiva mais globalizada, uma perspectiva de crescimento demográfico, pode não se sentir em Portugal, mas sente-se globalmente, a FAO alega que a produção de carne, ovos e leite vai ter que aumentar drasticamente. Aqui é que aparece o desafio. É como é que nós vamos alimentar um mundo em crescimento que necessita de produção de mais carne, mais proteína, porque vamos crescer cada vez mais, e sermos sustentáveis do ponto de vista ambiental. Aqui é que começam a surgir alternativas. Não são substitutos, e é isto que é importante chamar a atenção. São alternativas. Complementos. Complementos. Formas de produzir de uma maneira diferente. E é aqui que entram os insetos. A minha empresa, fundada há cerca de 6 anos, ainda não emitiu uma fatura de produto final. Nos últimos 6 anos apostámos 100% em investigação científica para conseguirmos produzir de uma forma eficiente, controlada, com rastreabilidade e com capacidade de chegarmos ao mercado. Mas quando nós pensamos, o que é que os insetos entram aqui? Primeiro, os insetos, 7 já aprovados a nível da União Europeia, são enquadrados dentro do âmbito do NRA e são uma espécie pecuária. As 7. Mas o que é que elas servem? Na minha perspectiva, e aquilo que a Intervindo faz, é pontes com todo o setor agropecuário. Primeiro, nós utilizamos desperdícios da agroindústria, estamos a falar de cerca de 30% do que é produzido do ponto de vista vegetal não atinge a mesa dos consumidores por uma razão muito específica. Os consumidores são muito exigentes. Pois quando vão ao supermercado, querem as coisas em perfeitas condições. Cerca de 30% não chega lá. Nós agarramos nestes desperdícios, convertemos com os insetos, que é o que eles fazem na natureza, é converter matéria orgânica em decomposição e devolvemos à cadeia de valor. Produzimos fontes proteicas para animais e produzimos fertilizantes orgânicos para os solos. Transformamos o que era um desperdício num novo produto final. Qual é que é o nosso impacto no setor agropecuário? Por um lado, estamos a fornecer matéria orgânica para os solos. Por outro lado, estamos a substituir parcialmente a importação de proteínas alternativas, nomeadamente soja e farinha de peixe. Portanto, estamos a fazer as coisas localmente. A nossa perspectiva é conseguir aplicá-lo desde este ano em Santarém. E esperamos que nos próximos 5 anos se torne uma realidade a presença destes novos produtos no setor agropecuário português. Teresa Herádia, isto é uma pista interessante. Eu sabia que ia perguntar dos insetos.
Pois. Dos insetos, mas já estão também a aparecer outras alternativas, não é? As chamadas, entre aspas, carnes vegetais, e que já até inclusivamente trabalhamos com elas na área da restauração, assim como agora estes hambúrgueres in vitro, não é? De carne, mas que ainda, de facto, estão mais preocupados. Nós fomos verificar os estudos que existem e, de facto, ainda estão só preocupados na produção e na ética, e na parte nutricional ainda há muito caminho a percorrer, portanto ainda não podemos dizer nada sobre isso. Nas chamadas carnes vegetais, mas que eu digo que são substitutos de carne, aí sim nós já temos a composição, e são muito à base de soja, não é? Sabemos que são feitos de marinadas, água, substrato de soja, especiarias, enfim, e têm um sabor muito semelhante ao frango. Pronto. E são enriquecidos também com vitamina B12, isto é um facto. Dos insetos ainda não sabemos muito, mas já no mercado ainda não temos grande conhecimento, mas quer dizer, diga? Pronto, sim. De facto, eu acho que sim, eu acho que há mercado para tudo. Aquilo que eu acho que é importante informar é que há mercado para tudo e para todos, mas acho que é muito importante passar a informação ao consumidor da qualidade, da sua composição nutricional, da credibilidade, e que dentro da variedade que existe, aonde é que eu posso introduzir na minha alimentação e de que forma é que eu posso equilibrar com outros ingredientes ou outros nutrientes para que a minha alimentação seja aquilo que todos já ouviram, completa, variada e equilibrada. Portanto, não vejo porque não, desde que depois haja todos os outros nutrientes necessários, não é? Eduardo Oliveira e Sousa, isto de qualquer maneira coloca estas tendências, para além das questões de comunicação, colocam claramente o setor de pecuária sob pressão na opinião pública. Como é que se passa a mensagem, não só que o setor é sustentável, como não faz mal à saúde também? Olha, como eu estava a dizer há pouco, no âmbito da comunicação que nós temos que passar para as pessoas, nós estamos a viver um período de uma grande transformação, de uma grande evolução. E hoje o conhecimento está mais disponível, está mais fácil, está mais acessível, e os próprios produtores, vou colocar-me um bocadinho agora na pele de produtor, os próprios produtores hoje estão preocupados em utilizar cada vez mais conhecimento e colocar esse conhecimento nos seus métodos de produção, para garantirem, primeiro para eles próprios e depois para poderem explicar porquê, a sua sustentabilidade naquilo que praticam. Eu gostava de fazer aqui dois pequeninos parênteses. A palavra sustentabilidade e a palavra poluição, que aqui foi utilizada. Eu creio que não há nem sustentabilidade absoluta, nem poluição zero. Se nós retirarmos da superfície do planeta o bicho-homem e, portanto, acabarmos com a agricultura e com as outras atividades que os homens praticam, o próprio planeta continua ele próprio sozinho a produzir poluição. Portanto, poluição zero é uma coisa abstrata. E nós temos que passar a mensagem, ou temos que assumir que para vivermos precisamos não só de poluir, porque consumir é poluir, produzir é poluir, e não há problema nenhum. Temos é que saber viver com isso. E temos que introduzir conhecimento nas práticas que utilizamos para diminuir para aquilo que o conhecimento nos diz que é possível fazer, que é diferente do que fazíamos há 20 anos, que era muito diferente do que fazíamos há 50 e por aí fora. Dito isto, eu dou aqui 2 ou 3 exemplos e não estou aqui a querer ensinar o Padre Nosso ao vigário neste ambiente. Mas, por exemplo, quando se fala na utilização das pastagens, chamadas agora pomposamente e bem biodiversas, e dentro desse biodiverso é bom que sejam, por exemplo, fortes em componentes de leguminosas, a fixação de carbono. Uma pastagem com uma boa composição e com bastantes leguminosas pode fixar no solo entre 8 a 12 toneladas de CO2 por hectare e por ano. Depende dos níveis de matéria orgânica, da carga de massa vegetal que produz e tudo isso. E se for colocada no terreno para lá estar 10, 15 ou 20 anos, se for possível, lá está o tal armazém de carbono que ali fica porque não é revolvido o solo.
Em segunda, uma segunda nota também, essa mesma pastagem, rica em leguminosas, pode incorporar, retirando da atmosfera, entre 80 a 160 quilos por hectare e por ano de azoto, o tal azoto que foi referido há pouco. Esse azoto, se não for introduzido no campo através de uma adubação com um adubo de síntese, significa que esse adubo de síntese não foi produzido, significa uma poupança de 3 ou 4 ou 6 toneladas de CO2 a nível mundial por hectare, que deixou de ter que ser fabricado. Ora, este caminho, esta conversa toda serve para introduzir a conversa da economia circular, serve para dizer que a sustentabilidade é uma preocupação, serve para dizer que o conhecimento está a ser utilizado por quem produz. O produtor já não é um homem que tem animais, que compra coisas na loja e que vende a quem lhe compra. Hoje em dia, o conceito de produzir está muito mais focado nestas matérias, e esta sustentabilidade é a sustentabilidade que se pretende. Obviamente, como foi dito e bem, tem que haver sustentabilidade económica, porque não havendo sustentabilidade económica, as pessoas pura e simplesmente deixam de ser produtoras, embora o consumidor continue a ter que comprar, e pode comprar qualquer coisa que lhe chega ao supermercado, que foi produzido a algures, fora de uma sustentabilidade ambiental ou fora de uma sustentabilidade de outra natureza. E ainda há outra questão, que é o bem-estar animal, que hoje em dia os consumidores cada vez estão mais sensíveis a isso. Faz parte da evolução. Quando eu disse que estávamos a evoluir, nós hoje temos de trazer para o nosso léxico diário padrões de linguagem que não tínhamos há 20 anos atrás. Eu tenho que ser capaz de demonstrar que os meus animais, estejam eles mais confinados ou menos confinados, têm padrões de qualidade de vida que são compatíveis com aquilo que nós consideramos ser o bem-estar animal. O bem-estar animal não é aquilo que alguns senhores que estão sentados no Parlamento pensam ser. E alguns que fazem coisas nas redes sociais. As redes sociais é um fenómeno que eu não vou querer. Para já eu sou muito pouco utilizador e pouco... Mas o pior é que há muita gente que é utilizador. Mas o que é facto é que o mundo hoje está dependente daquilo que se passa nas redes sociais. O ano passado surgiu aí um alarme que estava na natureza um químico horroroso que era preciso banir porque enferruja, dificulta as travagens dos automóveis, dá para apagar incêndios, isto, aquilo, uma coisa horrorosa. Quando se foi ver o que era o monóxido de hidrogênio, ou seja, era a água, H2O. E o que é facto é que já havia uma petição pública que tinha milhares de assinaturas que era preciso tirar aquilo que até dá para arrefecer as centrais nucleares. Uma coisa perigosíssima. Portanto, as fake news, quando entram na juventude, nas pessoas que já não estudam, porque leem tudo na internet, transportam-nos para uma sociedade que é uma sociedade insustentável. Essa sociedade é que é insustentável. Deixa-me perguntar, e os agricultores andam a fazer um esforço brutal para viverem e conviverem neste meio, para passarem uma mensagem, e encontram uma barreira que vai ser vencida. Mas estamos nessa fase. Estamos numa fase de evolução perante uma sociedade que tem comportamentos novos, que está já a dar passos gigantescos de fazer experiências com carne que não é carne, com vegetais que não são vegetais, com tudo isso, em vez de estar preocupado em consumir mais próximo, mais saudável, ser amigo dos agricultores, para também poder beneficiar daquilo que os agricultores fazem quando cá vêm ao fim de semana. Cláudia, diga-me, uma das coisas que tinha abordado há pouco era precisamente a questão dos conceitos que hoje em dia andam por aí e que muitos deles não correspondem à realidade e que penalizam também a compreensão depois deste tipo de situações. Sem dúvida, eu concordo inteiramente consigo, até porque assim, para resolver os problemas estão os cientistas, e a ciência é perfeitamente capaz de resolver quase todos os problemas e as soluções são encontradas, mas estas soluções só têm de facto um efeito real se o cidadão comum aplicar esses conceitos. Portanto, a ciência sozinha não serve para rigorosamente nada. Portanto, não só tem que haver uma disposição e tem que se perceber até onde é que o consumidor de carne, neste caso, está disposto a ir para ajudar na sustentabilidade do planeta, porque é uma coisa que está na moda. O conceito de sustentabilidade iniciou nos finais dos anos 80, teve imenso na moda, depois desapareceu e agora voltou outra vez o conceito de sustentabilidade. As pessoas
o consumidor geral não sabe exatamente o que é que isso quer dizer, mas é preciso que as pessoas façam qualquer coisa. Portanto, eu acho que é muito importante a educação ambiental, a educação agrícola, porque, de facto, para mim o grande problema desta desinformação é, de facto, a grande separação que existe hoje em dia entre o mundo rural e o mundo urbano. Eu sou professora do ISA, como disse, o ISA é o Instituto Superior de Agronomia, e uma boa parte dos nossos alunos são urbanos. Não têm a mais pequena noção do que, ainda hoje estávamos a discutir à hora do almoço, que há uma questão que eles continuam a confundir. O que é um bezerro e o que é um borrego. Porque começa por B e, portanto, há uma certa confusão. Ninguém sabe de quem é que é filho o borrego e de quem é que é filho o bezerro. Pode contar uma Posso anedota? contar uma história. Foi passada na Feira Nacional da Agricultura, numa visita de individualidades que eu não vou dizer quem são, e numa corraleta de ovelhas estava uma ovelha negra. Uma ovelha preta, de lã preta. E há uma senhora que me pergunta: é estes é que fazem o presunto de pata negra? A sua história é muito parecida com a minha, mas é absolutamente extraordinário. Portanto, parece-me que a minha opinião, pessoal, obviamente, que vale o que vale, é que nós só conseguimos dar a volta a esta questão se de facto começar a haver educação no sentido de, desde pequeninos, os miúdos começarem a aprender e começarem a voltar a perceber o que é o mundo rural. Porque a pessoa que está na cidade e que tem 5 cães em casa e 10 gatos e não sei quantos animais de estimação com roupinhas de Pai Natal vestidas, não faz a mais pequena das ideias o que é o mundo rural. Está totalmente desligado da natureza. Portanto, eu acho que para o ser humano entender de uma vez por todas o que é que deve fazer e o que é correto e qual é o caminho para a sustentabilidade, tem que voltar a sentir-se parte da natureza. E as pessoas tipicamente urbanas não fazem ideia e sentem-se totalmente desligadas da natureza. Eu acho que isso é muito importante. Mas os seus alunos são potenciais jovens agricultores ou serão investigadores? Alguns são. Há muitos, inclusivamente, há ex-alunos por aí, também, aqui na plateia. Portanto, há muitos alunos que vão do Alentejo, do Ribatejo, das zonas rurais portuguesas, e vão para lá e querem voltar. Há muitos que, curiosamente, vão para lá para o curso de Ambiente e depois, quando passam para a fase do mestrado, eles passam para o mestrado de Agronomia, o que é muito curioso. Portanto, ganham ali uma sensibilidade diferente. No entanto, há muitos que, efetivamente, continuam urbanos. Sim. Mas esse é um grande problema. E diria que, da parte dos nossos produtores, há uma consciência também mais clara do que é ser sustentável em matéria de produção? Eu acho que sim. Sim, acho mesmo que sim, porque acho as novas gerações, nova geração acho que a nova de geração, eu até diria que a minha geração de agricultores já é muito informada. O agricultor já é muito informado, sabe o que está a fazer, continua a utilizar práticas como aquela que mencionou das pastagens biodiversas, a que se chama agora pomposamente a retroinovação. Estamos a voltar às práticas antigas, agora a consociação. Eu outro dia estava numa reunião e foi apresentado por uma colega minha que é de outra área, que a consociação era uma coisa nova, fantástica e que era preciso implementar. Eu só lhe dava beliscões na perna debaixo da mesa e dizia: não diga assim, que isso é uma coisa super antiga, está calada que isso não é moderno. Mas é a retroinovação. De facto, estamos a voltar, mas é ótimo, chamemos-lhe o que seja, podemos dar-lhe um nome fantástico, mas sim, vamos fazer práticas que são inovadoras. Por exemplo, há aqui alguns agricultores em Évora que trabalham com um colega nosso, com um colega meu da Universidade de Évora, o professor Mário Carvalho, toda a gente aqui certamente o conhece, e têm tido resultados fantásticos em recuperar a qualidade dos solos e, portanto, estão a fazer correção do pH dos solos com calagens, fazem a utilização de materiais orgânicos, portanto, de estrumes e de outros materiais orgânicos, e têm vindo num prazo muito curto, em meia dúzia de anos, recuperaram a matéria orgânica dos seus solos em cerca de 2 ou 3%. Agora não lhe consigo garantir porque o estudo não foi feito por mim. No entanto, isto prova que é possível reverter a situação, é possível voltarmos a ter solos mais produtivos, a produzir mais com menos, que é isso a que nós temos que nos habituar, porque os recursos são cada vez mais escassos, chove cada vez menos e, portanto, nós temos que produzir mais para uma população crescente,
mas temos que produzir com menos, porque não vale a pena, temos que produzir com aquilo que é estritamente necessário e não desperdiçar, não utilizar mais do que aquilo que é necessário. E penso que o agricultor já está muito, muito sensibilizado para isso. E, portanto, até porque é uma questão económica também, é a tal sustentabilidade económica. Está muito sensibilizado para isso e creio que o agricultor português, ou claro que há exceções sempre, mas o agricultor português sabe muito bem fazer contas e sabe muito bem que tem que preservar o seu recurso natural, porque senão há um dia em que deixa de conseguir produzir. E, portanto, acabou o negócio. O Joanás de Mel, enquanto o Eduardo falava, abanava a cabeça, sobretudo quando o Eduardo... Claro, a dizer que não. Sobretudo quando disse que consumir era poluir. Quer explicar a sua ideia? É verdade que com o sistema de produção como nós o temos montado hoje em dia, consumir é poluir. Por outro lado, pegando naquilo que dizia a Cláudia, a poluição é sempre desperdício. E, portanto, se nós formos mais eficientes e tivermos melhores práticas, automaticamente estamos a poluir menos. Eu devo dizer que eu tenho esperança nas gerações mais jovens. É verdade que ao serem mais urbanos, são menos conhecedores do mundo rural, mas isso resolve-se, é pô-los lá. Eu sinto a mesma coisa com os meus alunos, sou professor de Engenharia do Ambiente, sinto a mesma coisa com os meus alunos que a Cláudia. Há muitos que não têm um par de botas de campo e, portanto, eu aproveito todas as oportunidades para os meter no campo, em terrenos quanto mais pedregosos ou enlameados, ou silvestres. Silvestres também significa agrestes, têm picos. Portanto, eles têm de ir comprar botas de borracha para ir para o campo, é? Depende do que é que vão fazer. Se forem para um lamaçal, botas de borracha é melhor, mas se for para fazer um caminho de pedras, não é melhor que botas de borracha, são botas de caminhada. Mas isso estende-se à população toda. Aliás, eu sou um grande adepto dos desportos de natureza, não apenas porque estamos num ambiente mais saudável, depende do que é que estamos a fazer. Se estivermos a caminhar, ou andar de bicicleta, ou a escalar montanhas, isso não polui. Andar de jeep não é um desporto de natureza. É um desporto na natureza, ou se calhar nem é desporto nenhum. Portanto, fazer atividades na natureza só se defende aquilo que se ama. E nós, a pior ameaça ambiental que nós temos neste momento é a perda de biodiversidade. A questão do carbono e das alterações climáticas é um assunto sexy. Fala-se muito, até já temos algumas metas e temos alguns acordos. Temos o Acordo de Paris, baseado na Conferência do Clima e tal, portanto até já temos alguns objetivos que não estamos a cumprir. E, portanto, uma coisa que todos nós temos de meter na cabeça e que as gerações mais novas estão mais abertas para meter na cabeça é que temos de consumir menos. A nossa sociedade industrial morre de comer demais. As doenças que nós temos no mundo industrial são as doenças de comer demais. São diabetes, doenças coronárias, ataques de coração, obesidade, cancro. Isso tudo está associado à poluição e ao excesso de consumo. E, portanto, podemos consumir muito melhor e também podemos produzir muito melhor. E, portanto, esta ligação a métodos de produção que são simultaneamente mais cuidadosos com o ambiente e mais eficientes, ela tem que ser feita. E eu sou um fervoroso adepto quer da ciência, quer do diálogo entre as várias partes. Raramente a razão está toda só de um lado. E, portanto, temos que dialogar e construir melhores soluções em conjuntos. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Agora, temos de facto de ter a noção que precisamos consumir menos e melhor. E isto significa estar mais disponível para ter dietas diferentes, mas também significa estar mais disponível para andar menos de carro e mais de transporte público. Porque, de facto, temos de entrar em conta com essas várias componentes. E, portanto, temos de ser todos parte da solução. Okay. Especificamente em relação aos modos de produção, se me perguntarem se eu prefiro um bife de vaca martolenga ou alentejana ou um que foi num animal que está estabulado, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que o primeiro é bem melhor. Às vezes é um bocadinho mais rijo, mas é muito mais gostoso. Isso tem a ver com o facto de, se calhar, o animal andar no campo e, se calhar, comer o tal prado biodiverso. Deixa-me perguntar ao Daniel. Deixa-me só terminar dizendo a mesma coisa. Há práticas agrícolas, pecuárias, civícolas que são muito mais práticas que continuam a praticar-se. Na semana passada estive a acompanhar um projeto que o Giota está a executar na Serra de Monchique de recuperação de áreas de eucaliptal ardidas. Bem, para já os eucaliptais que lá estavam, aquilo eram quase palitos. E depois, já não há solo. Portanto, são zonas em que, por décadas de más práticas e incúria,
nós destruímos o recurso, um dos recursos mais importantes que temos é o solo, e com o solo a capacidade de armazenagem de água. A mesma coisa em relação a práticas antigas como foi a campanha do trigo nos anos 50 e 60, ou como é hoje em dia a forma como está a ser feito o olival intensivo em vastas zonas do Alentejo e de outras partes do país. E portanto isto são, em muitos casos, más práticas. Está por avaliar, por exemplo, quais é que são as aplicações disto para a contaminação de águas subterrâneas devido aos agroquímicos que são utilizados, quer fertilizantes, quer pesticidas. Esta avaliação está por fazer. Essa questão do adjetivo intensivo é hoje em dia mal visto em todas as produções. E enfim, o que interessa, na verdade, é o desempenho, é o resultado, mas então tem que ser medido. Claro. E se não está a acontecer, nós temos insuficiente investigação no domínio da agricultura, da pecuária e da silvicultura. Muito bem. E, portanto, temos que ter, de facto, uma perspectiva um bocadinho mais longo prazo. Deixe-me perguntar ao Daniel como é que ele chegou a este seu negócio e, enfim, relativamente a estas questões que foram aqui colocadas, como é que essa área pode efetivamente contribuir para mudanças da nossa dieta, para ter um mundo mais sustentável. Primeiro, esta ideia não é minha, foi obtida pela internet. Há cerca de 2011, quando comecei, basicamente vi um TED Talk. E quando se fala muito na era de informação, mas nem sempre informação significa conhecimento. Toda a gente falou em informação, mas o conhecimento é mais importante. Falamos de os jovens que querem fazer diferente, mas os jovens não conhecem o mundo rural. A culpa é nossa. Quando digo nossa, é da geração se calhar antes da minha, dos meus pais, que tiveram um rendimento suficiente para me darem mais comida, para me darem uma alimentação diferente. É uma evolução da sociedade. Nós agora se calhar temos de dar um passo atrás, mas este passo não pode ser com extremos. E a oportunidade que nós dos insetos vemos entrar aqui é dizer, nós não somos de extremos. Nós somos uma parte pequena e hoje inexistente completamente do que vai ser o futuro. E o futuro vai incluir todo o setor pecuário. As pessoas não vão deixar de comer carne, não vão agora deixar de comer um bife de vaca para comer insetos. É mal como insetos, agora vou deixar de comer o meu bife de vaca. Mas as soluções podem passar parcialmente por aí, por vários motivos. Um deles, e que tem sido muito falado, é a economia circular. É produzirmos melhor, mais eficientemente. E os insetos não são essencialmente um animal, são uma ferramenta. Uma ferramenta que abre portas. Neste caso, fecha ciclos. Nós agarramos em desperdícios de um lado para pôr nutrientes noutro. Há que fazer dois paralelismos na produção de insetos. Produção de insetos para alimentação animal, que utiliza subprodutos vegetais, um tipo de produtos, e cola dois setores agrícolas, a parte agrícola e pecuária, e a produção de insetos para alimentação humana. Foi, aliás, para onde eu comecei. É bem diferente. Também utiliza subprodutos, mas são subprodutos que não se comparam. Por exemplo, para produzir o inseto que nós hoje temos aqui para vocês provarem, que é um tenébrio, é um bicho da farinha, sempre considerado um infestante da farinha. Hoje, visto como uma das espécies de futuro para apostar. Como é que nós o produzimos? Falámos com padarias, ficámos com os restos de pão que não iam para o mercado, farolámos, juntámos com o farelo de trigo e produzimos estes tenébrios. Estes tenébrios foram produzidos com qualidade alimentar, foram desidratados com qualidade alimentar e foram transformados numa farinha com a qual nós fizemos um pão. Basicamente, nós devolvemos o pão ao pão. Vocês agora podem provar, quando saírem, um pão com 10% de incorporação de inseto. Bem, não é uma opção de deixar de comer um bife para comer um pão. Mas, hoje, onde o setor vai entrar, a nível de proteína, é nos desportistas, que estão preocupados em, quando acabam de fazer o seu desporto, quando saem do ginásio, em ter uma fonte proteica imediata. Nós não vamos substituir o bife no prato. Não é essa a nossa ambição. Nós somos protetores do setor pecuário, nós somos protetores do setor agrícola. Nós vivemos para ambos. E isto é importante passar esta mensagem. Não é à toa que nós escolhemos Santarém como nossa sede. Porque Santarém é o coração agrícola do Alentejo. Seria muito, do Alentejo não, do país, seria muito discutível. Eu sei que sim, mas do ponto de vista da agroindústria, é lá que estão as maiores. Nós estamos a criar sinergias com produtores de hortofrutícolas e também com transformadores de produtos. Portanto, quando vocês saírem, podem provar um pão de inseto com um patê de grão com coentros e alho, que foi produzido pelo Mendes Gonçalves numa parceria que estamos a criar. Muito bem. Ainda dá para abrirmos o... alguém quer colocar questões aos nossos oradores? Faz favor. Sim, já.
Faz favor, eu acho que há uns microfones, senão vai ter a sua caixa vocal. Boa tarde, obrigado também pela oportunidade, gostei muito das exposições. Luís Martins, Universidade de Évora. A minha questão é a seguinte: há realmente na sociedade, de uma forma geral, talvez estatisticamente no geral, uma ideia que já foi aqui referida, muito negativa em relação à produção intensiva e à produção em detrimento da produção extensiva. Talvez a perspectiva da intensividade seja mais produção concentrada em termos da produtividade, ou seja, da rentabilidade que nós temos no caso pecuário, que tem a ver com a conversão alimentar acima de tudo. A perspectiva que eu gostava de colocar ao professor Eduardo de Sousa é a seguinte: hoje em dia, nós, em termos de produtividade, se tivermos uma produção concentrada, até que ponto o facto de ocuparmos menos território e deixarmos mais espaço, mais área territorial disponível para a natureza, vamos dizer assim, e que conseguimos com isso, portanto, ter menos impacto ecológico e, simultaneamente, reduzir os custos e a poluição relacionada com o transporte de alimento e com a evacuação de subprodutos, não poderá ser verdadeiramente rentável, ao contrário do que está estigmatizado em relação à produção concentrada ou intensiva, como se insiste em chamar. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Alguém quer colocar mais alguma questão? Não? Se não, vamos dar a palavra então aqui ao Eduardo, que não só queria dizer qualquer coisa ao Joanás, como é evidente, mas também vai responder a essa questão. Já está. Não sei se já está ligado. Eu começo por responder à pergunta daquele senhor. Uma correção: eu não sou professor, vem escrito no programa. O meu tio também era Eduardo, ou eu sou Eduardo como ele era, e ele sim era professor. Eu sou apenas formado em agronomia, não sou professor, mas muito bem, muito obrigado. A sua questão tem alguma pertinência, porque eu não tenho uma resposta perfeitamente linear sobre essa questão, sobre essa matéria. Nós, obviamente, que temos vindo a intensificar algumas produções de alguns produtos e agora estamos a ser confrontados com até que ponto, onde é que está a linha limite dessa intensificação. Obviamente que, por exemplo, uma estufa é uma concentração ainda maior que eu consigo produzir, às vezes até sem utilizar o recurso solo, consigo colocar um ciclo produtivo muito intensivo para produzir um determinado produto e estou a intensificar, estou a aumentar a produtividade, estou a resolver um problema de mercado, etc, etc. E por isso a intensificação é um processo natural, é um processo normal, mas tem que ter muito conhecimento associado para não pisar o tal risco a partir do qual ele entra na insustentabilidade por destruir a biodiversidade ou até o próprio substrato que lhe está adjacente. E era aqui que eu entrava um bocadinho não é para confrontar nem nada disso, mas para entrar um bocadinho no raciocínio do professor Joanás de Melo, quando ele falou na campanha do trigo. A campanha do trigo é o exemplo de uma agricultura não sustentável. Ora, e foi essa campanha do trigo que deu origem a grandes empobrecimentos de grandes áreas de solo do Alentejo, não em todo, também é preciso dizê-lo, mas onde houve perda de solo é onde estão alguns eucaliptais. Esses eucaliptais não estão a produzir bem porque não têm, em termos climáticos, local apropriado, porque estão muito afastados da orla litoral, mas estão a fazer bom trabalho, porque estão a recuperar o solo, ao contrário do que às vezes se pensa. Há muitas vinhas, há muitos pomares colocados em locais onde a cultura anterior, porque é uma cultura como outra qualquer, foi um eucaliptal. O eucalipto, a planta eucalipto não é má. A natureza não produz seres maus. O homem é que pode utilizar mal um produto que resolve explorar, assim como em relação aos olivais. Os olivais intensivos não são uma maldade. Eles têm é que ser bem feitos.
Agora, como em tudo, há pessoas que fazem bem e há pessoas que fazem mal. Há pessoas que cometem excessos, há pessoas que cometem menos excessos, porque não cometer excessos também é um pouco difícil. Eu estava a pensar o que é que eu ia buscar para dar um exemplo. Eu vim um bocadinho com pressa porque não sabia se vinha atrasado e fiz a viagem toda em excesso de velocidade. Portanto, eu fiz um excesso. E estou consciente desse excesso que fiz e poluí mais e corri um risco. Portanto, o fazer olival intensivo bem feito não estraga o solo, não é obrigatoriamente poluente, porque para além de determinados limites, porque não poluir, ou seja, volto à mesma afirmação, poluir zero não existe. Nós temos que saber viver com isso. Por isso é que temos que utilizar eficientemente a água, saber onde é que está o limite, saber onde é que estão os produtos que podem ou não podem ser utilizados. Estamos avançadíssimos em termos técnicos hoje em dia, quer numa coisa, quer noutra. Temos que enriquecer os solos com matéria orgânica, utilizar o conhecimento existente, como foi dito pela professora Cláudia. Portanto, eu não tenho medo nenhum de ser um agricultor que utiliza a tecnologia para ter agricultura intensiva, porque tenho que ter consciência dos limites que estão ao meu alcance. Eu não me queria estender mais. Muito obrigado. Muito bem. Então, para a última réplica, Joana Asmel. Que, aliás, se fartou de concordar desta vez com o Eduardo. Mas, a verdade é que nós concordamos em muitas coisas. Discordamos em algumas. Esta questão dos limites da intensificação, eu estou de acordo com eles. O problema é que ninguém anda a verificá-los e, portanto, a consequência que nós temos em muitos casos é que já cedemos esses limites largamente. Como eu disse há pouco, a maior ameaça que nós temos hoje em dia, enfim, eu diria ao ambiente planetário, é mesmo a perda de biodiversidade. Estima-se que nós estamos a provocar uma extinção em massa comparável à extinção dos dinossauros há 105 milhões de anos. A humanidade, nos últimos 2 milénios, e sobretudo nos últimos 200 ou 300 anos, extinguiu 25% das espécies do planeta. Isto é brutal. E neste momento isto começa a atingir a nossa própria produção alimentar e agrícola. Estamos a falar, por exemplo, do declínio das abelhas e outros polinizadores, que são gravíssimos para o próprio futuro da atividade agrícola. E, portanto, isto tem a ver com más práticas, por exemplo, com excesso de pesticidas. Quando falamos em coisas como o eucalipto ou o olival, é evidente que o problema está no como é que é feito. Não é a espécie que é maldosa, é evidente. Estamos de acordo. Agora, o que acontece é que qualquer monocultura extensiva, por definição, elimina a biodiversidade. Portanto, é completamente diferente eu ter uma cultura intensiva, feita de forma controlada, em mosaico, e dentro de um mosaico que inclui espaços de biodiversidade e corredores ecológicos e espaços onde essa biodiversidade é mantida. Isso é completamente diferente do que termos monoculturas com alta intensidade de uso e elevada extensão, que eliminam efetivamente a biodiversidade de forma drástica. A mesma coisa em relação a colocar, seja trigo ou seja eucaliptos, por exemplo, em terrenos muito declivosos, em que a consequência disso é o desaparecimento do solo e um efetivo empobrecimento. É evidente que quando eu tenho um solo empobrecido, eu não consigo, esse solo está empobrecido e, portanto, eu não consigo lá pôr nenhum tipo de ocupação de alto valor ou de alto rendimento. Há um processo de recuperação do solo que leva décadas, não é anos, é décadas. E, portanto, o problema é que andamos a ter este tipo de práticas sem controle. E não estou a dizer que todo o uso agrícola intensivo, toda a utilização, toda a prática agrícola intensiva é má, longe disso. Significa que ela, quanto mais intensiva é, mais controlada tem que ser, e não tem sido, nem pelos próprios, nem pelas autoridades. Muito bem, o Eduardo queria só, para terminar mesmo... Só queria juntar um elemento importante, e é uma informação que às vezes as pessoas não têm a noção. Qual é a superfície da Terra que é dedicada à agricultura, em termos globais? Planeta todo. Toda a agricultura do planeta ocupa cerca de 3% da área do planeta. 3%. Se retirarmos os oceanos, passa para 11%. Portanto, tudo aquilo que é produzido no mundo para a alimentação humana é feito em 11% da superfície da Terra terrestre. Ora bem, partindo do princípio que estamos, mesmo sendo 11%, parece pouco, mas não é, se quisermos perceber como é que vamos alimentar as tais mais não sei quantos milhões de pessoas
que até 2050, e só se fala até 2050, mas o mundo eu creio que não vai acabar em 2050. Eu não sei se cá estarei, muito provavelmente já cá não estarei, mas essa acréscimo de população vai ter que ser alimentada nestes mesmos 11% que hoje se pratica a agricultura. Qual é a alternativa? Qual é a saída? Intensificação. É aqui que vem o regadio, é aqui que vem a produção em estufa, é aqui que vem isso tudo. Agora, estou de acordo com o professor Joanés de Melo. É preciso controlar os excessos, é preciso saber onde é que esses excessos estão para os tentar minimizar. A mensagem que passa, ou que está a passar, não é essa. É olivais intensivos, não. Eucaliptos, não. É tudo não. E isso é que não pode ser. Muito bem. A doutora Cláudia também quer cometer um bocadinho no excesso. Exatamente. Tal como eu disse há bocado, quando fizemos, não sei se a primeira, se a segunda volta, de facto a intensificação tem que ser sustentável e nós não nos podemos esquecer que destes 11%, há grandes áreas de solo que estão em processo de desertificação ou já estão mesmo transformadas em deserto e, portanto, a tendência é para que esta percentagem venha a diminuir. No entanto, também há outras questões de caráter mais social, que é o desperdício alimentar. Estima-se que cerca de 30% daquilo que é produzido, desde o campo até ao caixote de lixo da casa das pessoas, são cerca de 30% e, portanto, a distribuição também não é das melhores. Mas é evidente que se a população vai aumentar em 2 bilhões até daqui a 30 anos, então temos que ir pela intensificação, não há grande solução. Queria também referir uma outra coisa que é importante. Esta perda de solo não tem só a ver com a desertificação, tem a ver também com a erosão, que muitas vezes está associada à falta de coberto vegetal. Não está necessariamente ligada a más práticas, está ligada à falta de coberto vegetal. O solo nu perde-se com muito mais facilidade e, portanto, exatamente, e, portanto, num cenário de alteração climática, é evidente que isto é tudo muito mais grave, não é? E, portanto, temos um problema complicado para resolver, mas eu acho que temos o conhecimento suficiente para o fazer. A questão é arregaçar as mangas mesmo. E sobretudo, sim, também, e sobretudo eu acho que também é, como eu disse há bocado, educar as crianças, começar muito cedo a educar a criança a que faz parte da natureza e a que tem que fazer qualquer coisa. Muito bem. Teresa Herédia também merece um pequeno excesso. Dizer uma coisa, mas que vou dizer no sentido de um desafio, porque a produção intensiva pode também aqui pôr a questão da qualidade, ou seja, em relação às carnes, nós sabemos que a produção extensiva, o perfil lipídico da carne é melhor do que a produção intensiva, mas como é óbvio, e como disse muito bem, não é? Quer dizer, nos tempos atuais, eu penso que todos estão atentos a todas as formas em que podemos produzir com boa qualidade, não é? Portanto, eu penso que há a possibilidade de algumas alternativas em produção intensiva não interferir na qualidade do produto, porque nós sabemos, e hoje em dia fala-se muito também dos semáforos, etc., que é a gordura, especialmente a gordura saturada, os açúcares e o sal, que estão diretamente relacionados com as doenças. Portanto, a poluição, está bem, mas eu estou a falar da minha parte nutricional, não é? Eu sou nutricionista. Pronto, e é isto aqui que eu também deixo esta mensagem, que na nossa profissão nós não estamos, ou pelo menos aqueles que são de facto nutricionistas, nós concordamos e a alimentação tem que ser variada e tem que ter tudo incluído na alimentação. Agora é a qualidade da alimentação que nós temos essa preocupação e na sua quantidade. Muito bem. E, portanto, se seguirmos as recomendações da Teresa e do Joanás, em 2050 estaremos cá todos. Foi uma excelente sessão, penso eu, muito esclarecedora. Espero que tenha sido magnífica para terminar estas jornadas. Muito obrigado pela vossa atenção e peço uma enorme salva de palmas para os nossos excelentes oradores. Muito obrigado.